Se você se identificou com esse assunto, fica comigo até o fim, porque o que vamos falar aqui pode desmontar a forma como você enxerga a si mesmo e as suas relações. Você diz que se desapegou, mas ainda sente desconforto só de ouvir o nome. Ainda revira os olhos quando alguém menciona o assunto. Ainda se justifica em silêncio quando ninguém perguntou nada. Então me diga, que tipo de desapego exige tanto? Esforço para parecer tranquilo? O discurso do desapego virou escudo para quem não quer mais se ferir, mas também não quer mais se abrir. Não é raro ver pessoas declarando independência emocional como se isso fosse sinônimo de maturidade, quando, na verdade, é só mais uma tentativa de não tocar na ferida. Um orgulho maltratado disfarçado de evolução. Uma fuga bem elaborada, com frases bonitas e convicções frágeis. Carl Jung dizia que nada que permaneça na sombra deixa de atuar. O que você acredita ter superado pode apenas ter sido exilado para o inconsciente, onde continua influenciando suas escolhas, seus limites e sua capacidade de se vincular de novo. O paradoxo é esse. Só se desapega quem se permitiu de fato se apegar. Quem viveu o vínculo com presença e assumiu o risco da dor. Quem não se protegeu do sofrimento à custa de si mesmo. A maioria não se desapega. Se protege. Se fecha. Se convence de que evoluiu, mas vive rondando o passado. Não fala mais com quem feriu, mas ainda fala sobre. Não idealiza mais, mas ainda compara. A pessoa deixa o outro, mas não deixa a expectativa. Troca o nome, mas carrega o padrão. Substitui o vínculo, mas mantém a ferida intacta. O verdadeiro desapego não exige discurso. Ele só acontece quando a dor já foi atravessada e, ao olhar para trás, o coração não tenta mais brigar. Só compreende. Vivemos numa época em que o desapego foi promovido de virtude silenciosa a imperativo emocional. Um ideal de força interior, de sabedoria elevada, de paz invulnerável. As pessoas repetem mantras como: "O que é seu encontrará um caminho até você", ou "Se te faz mal, solta", com a convicção de quem já não sofre. Mas quando você observa mais de perto, percebe o que Jung sempre alertou. A maior parte daquilo que negamos em nós não desaparece, apenas muda de roupa. O problema não está no conceito do desapego, mas no modo como ele vem sendo praticado. Ele deixou de ser um processo interno de liberação genuína para se tornar uma blindagem emocional. Muita gente se diz desapegada não porque elaborou suas perdas, mas porque cansou de se machucar e decidiu parar de sentir. A desconexão, então, é vendida como autoconhecimento, a frieza como espiritualidade e a apatia como maturidade. Mas a psique cobra, o corpo cobra. Os vínculos revelam. Carl Jung dizia que tudo o que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos encontrando como destino. E isso vale para tudo aquilo que julgamos ter superado. Quantas vezes você já jurou que um assunto estava resolvido, mas bastou uma frase ou uma lembrança para te desmontar por dentro? Isso não é falha, é memória viva. E o fato de algo ainda te afetar não significa que você é fraco. Pode significar inclusive que está mais perto da verdade do que imagina. Porque só acessa a dor quem ainda tem coragem de sentir. O verdadeiro desapego não tem pressa. Ele não acontece num rompante de força ou numa epifania de final de ciclo. Ele é o resultado de uma digestão emocional profunda que passa por fases. Primeiro vem o choque, depois a negação. Em seguida, a raiva, a tristeza, o vazio. E só, depois disso, se você tiver mesmo atravessado, chega o ponto em que a presença do outro já não te intoxica. O nome já não te acelera. A lembrança já não exige explicação. E aí sim, você olha para trás com gratidão ou indiferença. Serena não com ironia amarga, mas o que se vê hoje é o contrário. As pessoas não digerem. Elas distraem, substituem, se afastam como quem fecha um aplicativo. E nessa pressa de virar a página, esquecem que há capítulos que, se não forem lidos com atenção, se repetem no próximo livro. A ilusão do desapego virou fuga coletiva. E a psicanálise, assim como a psicologia analítica de Jung, nos mostra que aquilo que evitamos emocionalmente não deixa de existir, apenas se torna mais difícil de nomear. E o que não tem nome, domina de forma invisível. Pense em quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Eu não me apego a ninguém, sou livre, não preciso de ninguém." E o tom é sempre de orgulho, mas o que se esconde aí pode ser uma incapacidade de se vulnerabilizar, uma fratura na confiança, um histórico de vínculos rompidos que ensinou que depender é perigoso
E assim, a independência absoluta se transforma em sintoma. Não como escolha consciente, mas como sobrevivência. Jung apontava para esse perigo. Toda atitude unilateral leva à desintegração. O indivíduo que se orgulha do desapego absoluto está negando uma parte fundamental da experiência humana: a necessidade de conexão, de reconhecimento, de pertencimento. É claro que essas necessidades podem ser reguladas, amadurecidas, compreendidas, mas jamais extintas. Fingir que elas não existem é matar pedaços inteiros de si mesmo em nome de uma liberdade idealizada. E liberdade sem contato com a realidade interna é delírio. Por isso, o paradoxo do desapego é tão desconcertante, porque ele exige exatamente o oposto do que aparenta. Ele não pede distância, mas presença. Ele não pede pressa, mas elaboração. Ele não pede força, mas rendição. Você não desapega fugindo do vínculo, mas atravessando ele por completo. Você não se liberta negando o que sentiu, mas admitindo o quanto aquilo foi real. O quanto te impactou, te transformou, te deixou marcas. E só quando você aceita isso sem resistência, a dor deixa de gritar. Tem gente que diz: eu não ligo mais. Mas basta um olhar, uma situação parecida, uma repetição simbólica e a ferida lateja. Porque enquanto houver reação, não há liberação. Enquanto houver esforço para parecer resolvido, há conflito interno. O desapego genuíno acontece quando você já não precisa mais se proteger daquela história. Quando ela virou parte da sua narrativa, mas não dita mais os seus próximos passos. E para isso acontecer, o ego precisa descer do pedestal. Jung falava da importância de integrar o ego ao self, essa instância mais profunda e simbólica do nosso ser. Um ego inflado demais acredita que pode superar tudo sem se afetar. Ego maduro, ao contrário, reconhece que tudo o que nos toca profundamente nos transforma. E que é justamente essa transformação que um dia nos permite deixar ir, mas sem amputar, sem negar, sem esconder. Agora, respira fundo. Tenta lembrar-se de algo que você declarou superado. Não precisa dizer em voz alta. Só sente. Existe paz aí dentro? Ou ainda tem uma pontinha de desconforto tentando te contar alguma coisa? Se isso já fez você repensar algo, deixa aqui nos comentários. Eu leio tudo. E talvez você ajude alguém que está passando pela mesma coisa. Há uma contradição sutil, mas corrosiva na forma como muitos hoje entendem o desapego. A cultura contemporânea vende essa ideia como se fosse um botão que você aperta. Um desligar emocional que te protege da dor, da frustração e da perda. Mas o que se vê na prática é uma geração inteira carregando vínculos não digeridos, sentimentos mal resolvidos e uma solidão sofisticada. Não porque as pessoas se amam demais, mas porque aprenderam a se proteger cedo demais. A fragilidade virou vergonha, a entrega virou risco e a dor virou sinal de fracasso. Só que a dor não é um erro, é um processo. Jung dizia que o sofrimento é o mensageiro da alma. E a alma não fala em códigos binários. Ela se manifesta através dos conflitos internos, das repetições, das contradições emocionais que resistem ao tempo. E é aí que o desapego superficial falha. Ele tenta silenciar a alma. Tenta apagar a história com frases bonitas, quando o que o inconsciente exige é elaboração. Aquilo que não é processado pela consciência é digerido pelas relações futuras. Você não desapega daquilo que nega, você só transfere. Vamos ser francos. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: aprendi a ser forte, quando na verdade apenas aprendeu a se calar? Quantas vezes alguém se diz curado, mas reage com ironia, com desprezo ou com afastamento automático de tudo que lembra? O que foi vivido? Essas reações não são sinais de paz, são sintomas de evitação, sintomas de que a ferida não cicatrizou, apenas foi enterrada viva. E tudo o que é enterrado sem luto adequado apodrece por dentro. O desapego, nesse caso, se torna uma forma de orgulho espiritualizado, um discurso elaborado, mas vazio. Porque enquanto a lembrança ainda provoca tensão muscular, o nome ainda desencadeia reações, ou o tema ainda é evitado, não há libertação. Há apenas um ego tentando manter controle sobre aquilo que ele teme revisitar. Carl Jung foi incisivo ao afirmar que não existe transformação verdadeira sem contato com a sombra. E a sombra, nesse caso, é tudo aquilo que o sujeito não quer admitir que ainda sente. O amor que não virou respeito, o ódio que não virou perdão, o apego que não virou aprendizado. Quando a pessoa se orgulha de ter se tornado alguém que não sente mais, é legítimo perguntar: será que ela sente menos?
Ou apenas deixou de perceber. Essa é uma das formas mais comuns de dissociação emocional. A anestesia afetiva como resposta à dor. Só que a anestesia não é cura. A anestesia é suspensão. A dor volta quando o efeito passa. E na vida emocional, o efeito passa sempre que alguém novo nos toca. Sempre que uma situação antiga reaparece com nova roupagem. Sempre que a repetição se impõe e revela que, por mais que se tenha fugido, o conteúdo ainda pulsa. O que muitas pessoas chamam de desapego, na verdade, é medo disfarçado. Medo de se ferir de novo. Medo de se ver frágil. Medo de reconhecer que ainda ama alguém que já se foi, que ainda idealiza uma relação que não existiu como imaginava, ou que ainda carrega expectativas não atendidas. O medo, nesse contexto, se esconde atrás de discursos de sabedoria. Mas a sabedoria real não teme sentir. Ela reconhece o valor do sentimento, mesmo quando ele é desconfortável. Jung não via o sofrimento como patologia. Via como transição. Algo necessário para que a psique pudesse evoluir. Ele falava da individuação como um processo onde os opostos se integram. Onde o sujeito deixa de viver em negação e passa a habitar a tensão dos contrários. Amor e dor. Apego e liberdade. Vínculo e autonomia. Tudo isso pode coexistir, mas só se o sujeito tiver maturidade para sustentar a ambivalência. E essa é a palavra-chave, ambivalência. Porque quase ninguém fala disso quando o tema é desapego. As pessoas querem fórmulas, não paradoxos. Querem resoluções rápidas, não travessias longas. Mas o humano é ambíguo por natureza. Você pode amar alguém e saber que não faz mais sentido permanecer junto. Pode sentir falta e, ao mesmo tempo, se sentir aliviado por ter ido embora. Pode perdoar, mas ainda carregar traços de ressentimento. Isso não é incoerência, é complexidade emocional. Só que a maioria não suporta isso. E aí vem o discurso rígido. Se eu superei, não posso mais sentir. Isso é prisão, não liberdade. A liberdade afetiva só vem quando você não precisa mais se forçar a caber numa narrativa específica. Quando você pode olhar para trás e reconhecer: eu ainda sinto algo, mas não preciso mais agir a partir disso. Esse é o desapego verdadeiro. O que não precisa se proteger da memória. Jung também nos alertava que o inconsciente não esquece. Ele apenas espera. Espera o momento em que o consciente esteja pronto para acolher o que foi evitado. Por isso, muitas vezes, anos depois de um término, de uma perda ou de uma ruptura, o conteúdo retorna. Não como tormento, mas como convite. Um chamado silencioso da psique para que aquilo finalmente possa ser integrado. E aqui entra outro ponto delicado: o papel da linguagem nesse processo. Porque o que você diz sobre suas histórias molda a forma como elas habitam você. Se você narra algo com desprezo, é provável que ainda esteja preso à dor. Se você narra com orgulho, pode estar tentando compensar a humilhação que sentiu. Mas se você narra com serenidade, mesmo reconhecendo o quanto doeu, isso é sinal de que o ciclo está perto do fim. E a linguagem, nesse sentido, se torna um termômetro da alma. Pense em alguém que diz: eu não me importo mais com aquela pessoa. Mas toda vez que fala sobre ela, o tom é ácido, a postura é defensiva e os olhos fogem. Isso não é desapego. Isso é ressentimento ativo. Desapego é quando você pode lembrar, falar e até encontrar de novo, e mesmo assim não se desestabiliza. Porque você integrou a história. Ela deixou de te dominar, mas para chegar aí é preciso passar por um processo de luto que, na maioria das vezes, é evitado. E esse luto não é só pela pessoa. É pelo que você projetou nela, pelos planos que fez, pelo que idealizou, pelo que deixou de viver. É luto por versões suas que não chegaram a existir. E esse luto é complexo. Exige presença, tempo e humildade. Exige suportar o desconforto sem tentar transformá-lo em narrativa de vitória. Agora fecha os olhos um instante. Tenta lembrar de uma situação que você considera superada. O que acontece aí dentro quando você realmente se conecta. Com isso, a sensação é de leveza ou de defesa. Você está mesmo em paz ou apenas calado. Existe um equívoco sofisticado na forma como o desapego é entendido hoje. Um erro tão bem articulado que engana até quem se considera emocionalmente maduro. Porque o desapego virou um ideal de pureza emocional. Algo que se conquista quando você já não sente raiva, não sente falta, não cria expectativa. Um estado supostamente elevado onde as dores não mais te alcançam e os vínculos deixam de ser necessários. Mas Jung nos ensinou que tudo aquilo que o ego tenta apagar sem integrar
volta. E volta de forma mais primitiva, mais confusa e mais insistente. A psique humana não opera sob negação. Ela precisa de elaboração. Aquilo que foi vivido de forma intensa precisa de espaço interno para se reorganizar. Precisa ser chorado, sentido, compreendido e só então acomodado dentro de uma narrativa coerente. Mas o que mais se vê hoje são pessoas que substituíram a elaboração pela fuga, a dor pela distração, a reflexão pela performance emocional. Gente que diz ter desapegado, mas que precisa reafirmar isso com frequência, como se repetir a história fosse uma forma de torná-la verdadeira. Jung não falava de desapego como negação. Ele falava de integração. A sombra, conceito central da psicologia analítica, é formada justamente por tudo aquilo que o ego rejeita. Emoções, desejos, fragilidades, lembranças que não foram digeridas. E quando falamos de desapego, a sombra se manifesta em formas sofisticadas. Pode aparecer como orgulho travestido de autonomia, como indiferença ensaiada, como uma frieza, que não é paz, mas proteção. O sujeito diz que está em paz, mas basta uma memória ser acionada para que tudo desmorone por dentro. Isso acontece porque o inconsciente não esquece. Ele armazena. Ele guarda o que não foi elaborado e empurra de volta para a consciência sempre que vê uma brecha. E essa brecha pode ser uma música, um cheiro, um lugar, uma frase. De repente, você se vê dominado por uma emoção que achava superada, mas não estava superada. Estava apenas recalcada. Isso não é regressão. É sinal de que a psique está tentando te mostrar algo que ainda exige atenção. Pense em alguém que passou por uma relação dolorosa. Essa pessoa decide que vai virar a página. Corta o contato, bloqueia, muda de cidade, inicia novos relacionamentos. Mas nas novas relações repete o mesmo padrão. Controla demais, se afasta rápido, reage com desconfiança a qualquer demonstração de afeto. Ela acredita que está livre, mas vive condicionada pelo que não integrou, porque o passado não resolvido se torna lente, e enxergar o presente com os olhos do trauma é a forma mais eficiente de continuar preso sem perceber. Jung falava que o processo de individuação exige a união dos opostos. Não se trata de eliminar o que nos fere, mas de permitir que isso encontre um lugar digno dentro de nós. O verdadeiro desapego nasce daí, quando você não precisa mais se proteger daquela lembrança, quando pode olhar para o que viveu sem necessidade de se defender, quando aceita que aquilo te tocou, te marcou, te transformou, mas não te define mais. Esse é o ponto mais difícil para o ego. Admitir que foi tocado, que se apegou, que sentiu mais do que gostaria, porque o ego quer controle. Quer manter a síntese, imagem de invulnerabilidade. E por isso tantas pessoas preferem contar histórias onde parecem fortes, racionais e acima das emoções. Só que toda narrativa construída para esconder uma dor é uma prisão. Uma prisão com janelas bonitas, mas sem ar. O sujeito vive encenando uma versão de si que já não sente nada, quando por dentro tudo ainda arde. O apego, por mais que seja visto como falha, é uma função psíquica legítima. Ele nasce do impulso de se vincular, de criar sentido, de dar continuidade ao que toca. Você se apega porque algo ali encontrou ressonância. Algo ali ativou memórias, desejos, esperanças. Não há erro nisso. O erro começa quando esse apego se transforma em dependência, ou quando, depois de sofrer, você tenta anular a experiência por completo como forma de se proteger. Mas quem tenta anular a própria história acaba vivendo em fragmentos. A verdadeira libertação vem quando você deixa de lutar contra o que sentiu, quando reconhece que aquilo que hoje parece fraqueza foi, na verdade, uma forma de amar, de tentar, de se abrir. E isso é digno. A dignidade emocional está em reconhecer a própria história sem precisar enfeitá-la ou apagá-la. Está em lembrar com respeito, em compreender o próprio percurso sem se julgar por cada curva torta. No consultório, é comum ouvir pacientes afirmando que já superaram uma situação. Mas à medida que a conversa avança, surgem as reações emocionais. Voz embargada. Corpo tenso. Raiva mal disfarçada. É nesses momentos que fica claro. O discurso está pronto, mas a alma ainda está em trânsito. E o papel do processo terapêutico é permitir que essa alma pare de correr e possa finalmente descansar. Não por esquecimento, mas por assimilação. Jung dizia que a cura não é um estado, mas um processo de reconciliação com a própria totalidade. Isso inclui o que você amou, o que perdeu, o que te feriu, o que ainda pulsa. O desapego real
não é ausência de sentimento. É ausência de conflito com o sentimento. Você pode continuar sentindo saudade e ainda assim estar em paz. Pode lembrar com emoção e não querer voltar. Pode reconhecer o quanto doeu e mesmo assim seguir adiante sem precisar se proteger da lembrança. Mas isso exige um trabalho de escuta interna. Exige silêncio, tempo, humildade e exige, acima de tudo, coragem para se despir da imagem que o ego construiu. Porque enquanto você estiver mais preocupado em parecer desapegado do que em sentir de verdade, estará condenado a repetir os mesmos padrões, mudando apenas os nomes, os rostos e os cenários. A travessia emocional começa quando você decide parar de fugir. Quando escolhe olhar com honestidade para o que ficou pendente. Não para se culpar, mas para se libertar da necessidade de fingir. O desapego verdadeiro acontece quando o amor já não te prende e a dor já não te define. Quando a história, que antes te perturbava, vira apenas memória. E quando a memória já não exige defesa, é sinal de que algo se curou. Agora, fecha os olhos. Tenta lembrar daquela história que você vive dizendo que não te afeta mais. O que acontece aí dentro? Quando você encara isso de verdade? Você sente serenidade ou constrangimento? Você sente gratidão ou pressa para mudar de assunto? É aqui que muitos se perdem. Confundem desapego com insensibilidade. Mas a verdade é que não existe desprendimento legítimo sem atravessamento. O que você evita sentir continua a te dirigir. O que você não nomeia com honestidade continua a deformar suas escolhas. E o mais comum é que o sujeito comece a repetir tudo o que mais criticava, porque no fundo ele não se livrou da dor. Apenas mudou a forma como ela se manifesta. O entendimento começa quando você para de se perguntar se está certo em sentir e começa a se perguntar o que de fato está sentindo, sem julgar, sem tentar apagar, sem transformar o afeto em discurso. O afeto precisa ser acolhido antes de ser interpretado. É isso que o ego não suporta. Ele quer significados imediatos, quer decretar encerramentos. Mas a psique não trabalha com decretos. Ela trabalha com ritmos. E cada pessoa tem um tempo específico para reorganizar o que viveu. Você pode dizer que já superou, mas o seu corpo diz o contrário. Sua respiração muda quando o assunto surge. Sua postura se fecha quando alguém menciona o nome. Seu tom de voz se altera, mesmo que o conteúdo da fala esteja revestido de racionalidade. Isso não é fraqueza. Isso é sinal de que a emoção ainda não foi metabolizada. E metabolizar significa permitir que a emoção encontre lugar na sua história, sem precisar mais te dominar. Carl Jung não propôs que ignorássemos nossas emoções. Pelo contrário, ele afirmava que só é possível se transformar quando se reconhece a realidade interna sem máscaras. E essa realidade inclui suas contradições, seus desejos duplos, suas recaídas, seus instantes de clareza seguidos por dias de negação. Isso faz parte do processo. O perigo está em transformar tudo isso em espetáculo, em tentar convencer os outros e a si mesmo de que já está tudo resolvido quando claramente não está. A psique cobra coerência, e ela cobra em forma de angústia, de sonho recorrente, de padrões repetidos, de reações desproporcionais. Você pensa que está no controle, mas na verdade está reagindo ao que não foi visto. Aquilo que você deixou para trás sem compreender se transforma em sombra. E sombra não se elimina. Sombra se integra. Isso significa que não há cura sem reconhecimento. Não há paz sem enfrentamento. E não há desapego sem verdade. Muitos dizem que não querem mais sentir nada. Mas a ausência de sentimento não é paz. É exaustão. Quando você não sente mais nada por alguém que marcou sua história, talvez o que tenha morrido ali não seja o vínculo, mas a sua capacidade de se conectar com o que viveu. E isso não é evolução. É desligamento. A verdadeira evolução acontece quando você consegue olhar para a própria história e sentir o que tiver que sentir sem medo, sem defesa, sem orgulho. A pergunta que você precisa fazer não é se já desapegou. A pergunta é: o quanto do que você vive hoje ainda é uma tentativa de negar o que já sentiu? O quanto das suas escolhas atuais é motivado pelo receio de se ferir de novo? O quanto do seu silêncio é estratégia para evitar frustrações que você ainda não elaborou? Essa honestidade é rara, porque ela fere o ego. O ego quer estar certo, quer estar limpo, quer estar em paz, nem que para isso precise esconder metade da própria alma. Mas Jung nos ensinou que o ego precisa se render ao self. E o self não se importa com a aparência.
O self quer totalidade. E totalidade exige que você olhe para o que sentiu sem se envergonhar por ter sentido, mesmo que tenha sido excesso, mesmo que tenha sido apego, mesmo que tenha sido carência. Porque se você não acolhe essa parte em você, ela não desaparece. Ela se infiltra nas suas decisões. Ela sabota suas novas relações. Ela transforma cada novo encontro em uma repetição inconsciente do que você não digeriu. E isso te mantém preso, mesmo que você jure liberdade. O desapego real acontece quando você não precisa mais se proteger da lembrança. Quando pode lembrar e seguir. Sentir e soltar. Olhar e não fugir. Nesse ponto do processo, algo começa a mudar. Você para de querer convencer. Para de precisar que o outro veja, que entenda, que reconheça. O foco deixa de ser provar algo e passa a ser compreender algo. Compreender como você funciona. O que ativa suas dores. O que você ainda precisa elaborar. E isso te coloca num lugar de maior autonomia emocional. Não é que você pare de sentir, mas você começa a perceber que o sentimento já não comanda seus passos. Ele está ali, mas já não te paralisa. Já não define. Já não domina. E é aí que o desapego se torna possível. Não como uma escolha forçada, mas como consequência natural de um processo de integração. Você não precisa mais da dor para lembrar que aquilo foi real. E não precisa mais da lembrança para manter viva a história. Você pode então seguir em frente com leveza. Não porque fugiu, mas porque ficou tempo suficiente para entender, para chorar, para aceitar, para transformar. Esse é o ponto que muitos nunca alcançam porque preferem a aparência da força à profundidade da verdade. Mas você pode escolher diferente. Agora, deixa eu te pedir uma coisa. Pega um papel, escreve com toda a honestidade possível o que ainda te prende. Não importa se já faz anos. Se ainda dói, ainda importa. Dá nome, dá voz, dá espaço. E quando terminar, observa como se sente. Talvez ali comece de fato o seu desapego. Você tentou seguir em frente. Tentou deixar para trás aquilo que doeu. Aquilo que pareceu grande demais para caber no agora. Você repetiu para si mesmo que não sente mais, que não se importa, que já aprendeu a lição. Mas toda vez que se vê sozinho em silêncio, algo ainda te cutuca por dentro. Não é saudade, não é arrependimento. É o eco do que ficou sem nome, do que não foi escutado com verdade. Existe uma diferença entre esquecer e estar em paz. Esquecer pode ser fuga. Paz, nunca. Paz é o que se encontra depois que tudo já foi olhado de frente. Quando não há mais necessidade de fingir, de justificar, de sustentar uma imagem. Quando você pode se lembrar sem se encolher. Pode contar a história sem inflar o peito de orgulho nem baixar a cabeça de vergonha. Quando aquilo que te atravessou virou parte de quem você é. Não porque foi bonito, mas porque foi verdadeiro. Carl Jung dizia que ninguém se torna consciente sem dor. O processo de se tornar inteiro exige atravessar as partes que você gostaria de deixar escondidas. E o desapego nesse cenário não é alívio rápido. É consequência de uma digestão emocional longa. Você não se liberta ignorando. Você se liberta acolhendo o que ainda vive em você. O problema é que você aprendeu a se calar quando sente demais. A se afastar quando algo te toca com força. A dar risada quando o assunto aperta. Você virou especialista em parecer leve. Mas leveza não é ausência de profundidade. Leveza só é verdadeira quando não está sustentando um peso oculto. E você sabe quando está sustentando. Sabe pela forma como certas lembranças ainda te tiram do eixo. Pela forma como certas pessoas ainda ocupam espaço dentro de você mesmo quando já foram embora há tempos. O que ninguém te disse é que não tem problema sentir por muito tempo. Que a dor não tem prazo de validade. Que a lembrança não precisa ser jogada fora para perder a força. Ela só precisa deixar de ser resistência. Quando você para de lutar contra aquilo que viveu, começa a compreender. E compreender é o que dissolve. Não a força, não a pressa, não o discurso. Jung falava que a alma tem seus próprios caminhos e que o ego, com sua pressa de se proteger, muitas vezes atrapalha mais do que ajuda. O ego quer parecer pronto. A alma só quer ser ouvida. E ouvir a alma é um exercício de silêncio, não de desempenho. Você não precisa provar que superou. Precisa apenas se perguntar se o que você chama de superação não é apenas outra forma de negação. Você acha que já desapegou porque não fala mais do assunto, mas o silêncio pode ser pacto, não paz. O silêncio pode ser medo, não cura. A pergunta que precisa ser feita é:
Você consegue lembrar e ainda assim respirar com calma? Consegue reencontrar e não sentir a necessidade de se defender? Consegue desejar o bem sem desejar o retorno? Desapegar não é abandonar o que foi sentido. É deixar de lutar contra o fato de que foi sentido. É se reconciliar com sua própria história. Não importa o quão desajustada, o quão intensa, o quão desproporcional tenha sido. Ela aconteceu. Ela te tocou. Ela te formou. E você só vai deixar de ser prisioneiro dessa experiência quando aceitá-la como parte. Nem como glória, nem como fracasso. Apenas parte. A maior maturidade emocional é essa. Você deixa de tentar controlar como vai ser lembrado. Deixa de tentar entender o que o outro sente ou deixou de sentir. E volta para dentro. Para o que ainda pulsa aí. Para o que ainda te prende. Para o que ainda precisa ser chorado com dignidade. Porque sim, há um tipo de choro que cura. Não, porque dissolve tudo, mas porque permite que tudo encontre um lugar dentro de você. Agora, fecha os olhos. Pensa em tudo que você declarou encerrado. Pensa no que você jurou não te afetar mais. Pensa naquelas histórias que você não conta mais porque acha que já deveria ter esquecido e pergunta com calma: será que isso ainda mora em mim? Será que eu estou mesmo livre? Ou será que me tornei alguém que vive fugindo do que sente? Se algo aqui te atravessou, esse canal pode te ajudar a continuar cavando. Se inscreve, deixa o like e principalmente não foge do que te provoca.